O presidente Lula voltou a fazer críticas ao Banco Central, falou sobre preços aqui no Brasil, a inflação, e sobre esses assuntos, nosso entrevistado agora é o economista, cofundador da For Intelligence, especialista em contas públicas, Bruno Lavieri, como sempre, com muita gentileza nos atende. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo e boa noite. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Obrigado. Bom, mais uma vez o presidente critica o Banco Central, claro que ele mira ainda a gestão lá atrás de Roberto Campos Neto, porque o Banco Central está com nova direção de alguém que foi indicado por ele, presidente Lula, mas eu pergunto para o próprio mercado financeiro, para a própria fase do Brasil em relação aos investimentos também, o que isso é danoso? De que forma que isso traz mais um dano em relação a isso e também essas declarações sobre exportações e a inflação? Eu diria que é uma declaração tanto quanto vazia a essa altura do campeonato, né? O mercado, bem ou mal, se habituou já a esse tipo de crítica. Na verdade, é um discurso absolutamente político, né? O Lula está tentando dissociar qualquer evento negativo, né, do seu próprio governo, né? Então, na verdade, ele está querendo colocar a culpa desse processo de alta dos juros, né, que na verdade vem combater uma alta da inflação e também um problema fiscal em última instância. Enfim, tenta associar isso a um terceiro, a um agente que não faz parte do seu governo, ou seja, a culpa não é minha por esse problema, por essa instabilidade. Enfim, no final das contas, a gente sabe que o próprio Lula sabe muito bem que esse processo, né, de elevação de juros é muito necessário para a contenção da inflação, né, e para a contenção dos danos, inclusive na própria taxa de câmbio, né, que é muito importante nesse momento para o controle da inflação. Então, enfim, é um discurso completamente vazio, eu diria, tá? E acho que o dano ao mercado a essa altura é pequeno. Bom, eu aproveito, você falou sobre a taxa de câmbio, né? Nós tivemos, inclusive, ontem uma alta do dólar, depois de 12 dias de queda, e hoje o dólar voltou a cair, cotação de 5,76, uma queda de 0,51%. Essa é realmente a tendência, ou seja, no ano passado houve muita pressão, o debate sobre as contas públicas, o dólar passou de R$6, a gente com você mesmo tentou especular um pouco, falar um pouco o que poderia acontecer, mas agora há uma espécie de acomodação, esse é o momento que a gente deve classificar ou usar essa palavra acomodação em relação ao mercado de câmbio, ou tudo ainda depende de configurações internacionais também? Eu acho que ainda é cedo para a gente falar em acomodação, justamente porque essa oscilação do câmbio, pelo menos nas últimas 2 semanas, tem muito mais a ver com o cenário externo do que o cenário doméstico, né? Ou seja, diria que o governo não tem grande mérito nessa devolução do câmbio nas últimas semanas. Na verdade, isso tem a ver mais com o cenário externo, com as falas do Trump, enfim, com a intensificação dos debates e depois do arrefecimento. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar em acomodação, tá? Mas eu diria que o patamar da taxa de câmbio que a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, ele estava de fato um pouco esticado demais, né, e alguma devolução seria mesmo esperada, né? Agora, qual que é o patamar que ele deve se acomodar até o fim do ano, por exemplo, ainda é difícil de apontar o dedo, tá? Eu diria que esses 5,80, 5,70 que a gente tem hoje parece bastante razoável, tá? Mas isso olhando num prazo mais longo, né? A curto prazo, falando de câmbio, quase qualquer coisa pode acontecer, né? Pois é, e é difícil também fazer qualquer tipo de previsão. E rapidamente, Bruno, só para a gente fechar, sobre essa declaração sobre valor de alimentos, por exemplo, isso pega mal também para o mercado? Olha, pega um pouco, mas a gente sabe que a probabilidade, né, de eventualmente alguma tarifação sobre exportações acontecer é baixa, né? Muitos países já usaram isso, a própria Argentina por algum tempo, e os resultados acabam não sendo tão favoráveis a médio e longo prazo, né? A curto prazo você, de fato, né, você pode conseguir ali alguma redução de preço doméstico, né, do produto que seria exportado, ou seja, o alimento. Mas a médio, né, você tira o incentivo para o produtor aumentar a sua produção, a sua safra, ou seja, e no final das contas você acaba com um problema de desabastecimento e um preço até tão elevado quanto, né? Então, enfim,
O Lula está simplesmente jogando alternativas na mesa, né, fazendo ali um balão de ensaio, mas a gente sabe que muito, né, do que é dito, no final das contas, acaba não chegando à prática, em alguns casos até felizmente. Bruno Lavieri, especialista em contas públicas, economista, cofundador da For Intelligence. Muito obrigado mais uma vez, Bruno, pela sua atenção. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima.